Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está na carta aos Hebreus, no capítulo 6, no versículo de número 1 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Uau! O Senhor está nos chamando nesses dias, meu irmão, minha irmã, para um ambiente de maturidade, para vivermos em um lugar de maturidade em Deus. A maturidade tem a ver com as renúncias que nós fazemos na caminhada. A maturidade não se trata de renunciar àquilo que é proibido, não, mas se trata de renunciar àquilo que é permitido para estar com o Senhor. É exatamente isso que a palavra do Senhor está dizendo nessa manhã para mim e para você. Nós deixamos esses ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para um lugar de maturidade. Sabe, queridos, é muito comum nós recebemos uma palavra, e isso é maravilhoso, temos uma palavra do Senhor, mas também é muito comum essa palavra cair no esquecimento em nossos corações, ou morrer até mesmo em nossos corações, diante de um silêncio de Deus, ou diante de uma circunstância. Muitas vezes nós deixamos de viver aquilo que Deus chamou para que vivêssemos. Um homem e uma mulher que encontra esse lugar de maturidade, ele não permite que essas coisas aconteçam na sua vida. Ele não permite que a palavra morra no seu coração. Mas eu preciso entender que aquele que é muito dado, muito é cobrado. E nós precisamos entender que Deus, ele não promove homens. Não, Deus, ele promove a verdade. Deus, ele não tem um propósito de promover pessoas. Deus, ele promove a verdade da sua palavra. A verdade de Deus, irmãos, ela é soberana, porque o nosso Deus é soberano. Deus, ele não quebra princípios para abençoar alguém. Não, Deus, ele não quebra princípio para abençoar ninguém. Sim, e é interessante quando você olha para a Bíblia, você vai ver muitos personagens que Deus não vai esconder, mas faz questão de mostrar o pecado deles, a falha deles, para que nós possamos aprender com os erros dele e também aprender com os acertos também. O agir de Deus, meu irmão, minha irmã, é a verdade, e ela não volta vazia. É exatamente isso que o profeta Isaías diz no capítulo 55 do seu livro. Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito da qual ela foi enviada. Sabe, irmãos, Deus, ele não te abençoa quando ele te dá. Escute isso, por favor, nessa manhã. Deus, ele não nos abençoa quando ele nos dá. Deus, ele abençoa quando ele tira de nós. Sim, é quando a palavra de Deus, ela volta para ele em forma de resposta a tudo aquilo que ele falou ao nosso coração. Deus, ele liberou uma palavra dentro de você. Essa palavra existe dentro de você. E ela precisa voltar para Deus agora, como resposta daquilo que o Senhor pediu ou falou ao seu coração. Então o que eu preciso é chegar-se a Deus, é chegar a Ele. O próprio Isaías fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Buscarmos o Senhor. Quando eu falo com Deus, eu atraio a presença. Mas quando eu falo de Deus, eu atraio o poder dele na minha vida
e através da minha vida. Eu vou repetir para você: quando você fala com Deus, você atrai a presença, mas quando você fala de Deus, você atrai o poder dele. O povo de Israel não quis ouvir a Deus. Então Deus chama Moisés ao monte e Deus dá as tábuas da lei. Deus ele promove um regulamento para este povo, porque o povo não queria um relacionamento. Então Deus dá um regulamento. Aqueles que não querem um relacionamento com Deus, sempre será o regulamento que vai dominar a vida dele. Sempre será um regulamento que vai reger a vida dessa pessoa. Então eu preciso entender 3 coisas nessa manhã. Com aquilo que Deus falou, com aquilo que Deus me deu, com aquilo que Deus confiou a mim, o que eu estou gerando? O que você está gerando? Segunda coisa, para quem você está gerando? Isso não é seu, é dele. E se é dele, eu preciso devolver para ele. A igreja hoje, queridos, ela precisa devolver aquilo que Deus liberou aos nossos corações. E em terceiro, com quem você está gerando? Com quem você está gerando? O Senhor deixou o Espírito Santo. É Ele quem nos conduz em toda a verdade. É Ele quem nos dá o discernimento. É Ele que nos dá a direção. Comece a gerar algo em Deus, mas com o Senhor. Deus está nos levando para esse lugar de maturidade, para entendermos a grandeza de Deus, o poder de Deus. Ele está quando nós respondemos a sua palavra que foi liberada ao nosso coração. Que seja um tempo de resposta do teu coração para Deus. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome bendito e precioso de Jesus.